Então, pessoal, bem-vindos aí ao Como Ser um Facilitador. Esse evento, ó, pra vocês terem uma ideia, eu fui resgatar aqui em 31 de janeiro de 2022, tá vendo? Faz mais de um ano, o próprio pessoal do Management 3.0 fez um evento assim para falar sobre as vantagens, desvantagens, como ser um facilitador, e aí eu peguei a ideia e reproduzi no Brasil. Eu acho que eu já tinha feito alguma coisa assim, mas aí eu resolvi usar o material delas. Acho que eu já fiz mais uma segunda edição e agora, até como teve atualização, né, semana passada foi anunciado aí um novo caminho aí para os facilitadores, eu falei assim, tá no momento aí de repetir, fazer um refresh, né, atualizar as informações. O que que eu vou pedir, né? Quem tiver condições aí de entrar no Miro, se conseguir, vocês podem vir aqui nesse mapinha, deixa eu puxar quem está aí, e deixa eu mandar o link novamente. Ah, eu vou mandar o link direto do mapinha, eu aprendi essa técnica, mas sempre esqueço de usar. Você pode pegar um link direto para um lugar. Pega um comentário aqui do lado e tenta achar no mapa onde você está, aproximado, claro, e coloca aí seu nome, onde está e o que faz da vida. Eu sou facilitador Management Success. Se você estiver fora do Brasil, coloca o comentário em algum lugar, né? Talvez se for na Europa, África, coloca aqui. Se for na América do Norte, pode ser aqui em cima. Mas coloquem aí seus comentários próximo de onde vocês estão, só para a gente ter uma ideia. E alguém colocou um post-it? Se for post-it, só tem que lembrar de aumentar aqui. Mas o ideal é comentário, que aí cabe mais. Ó. Tem alguém ali do Espírito Santo, boa. Como eu estava falando, o Miro é opcional vocês acessarem, mas é legal que vocês podem participar. Eu vou fazer algumas votações, algumas coisas, então fica interessante se vocês estiverem lá, tá bom? Enquanto vocês colocam, eu só vou ver aqui se não tem nenhuma mensagem ou alguém que não conseguiu acessar, mas está tudo ok. Olha, achei que ia ter um monte de São Paulo, ia ter um congestionamento aqui, mas a gente tem que estar espalhadinho, né? Só faltou o pessoal lá do Norte e Nordeste, mas vamos ver aqui, tem o Adriel lá em Camboriú. Eu estava vendo esses dias o vídeo dos maiores arranha-céus do Brasil. Aí eu fiquei esperando o primeiro lugar, que eu falei, com certeza é em Camboriú, né? E eles estão construindo lá um dos maiores do mundo, né? Letícia está no Rio, Emerson também, Emerson, né? A Miriam está em SP, legal, bacaninha. Vão colocando aqui, aí depois eu volto para dar uma nova olhada. Esse Miro, ele já deve estar bem ultrapassado, mas eu vi que ele ainda está no ar, mas ele foi o original que a galera do management fez, tá? Mas agora já está obsoleto, né? Que eles provavelmente não atualizaram. Mas eu gostei de deixar aqui como uma referência histórica. Tá vendo? Ó, já tem umas coisas fechadas. Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é o nosso. E acho que vocês devem ter visto lá no Simpla e nas comunicações, esse é um evento social, né? Então, alguns de vocês tiveram a opção de contribuir com um valor simbólico, né? Eu coloquei várias opções ali para ter condições para todo mundo que pudesse, e a gente atingiu essa marca aqui, né? Arrecadamos R$ 210, do qual o Simpla vai repassar para a gente R$ 182,50, tá? Daí esse valor ele entra integralmente num caixa. Na verdade, acabei de ver que subiu aqui para 220 e 190. Esse valor a gente deixa tipo num fundo que a Agilers tem, que a gente vai direcionando para ONGs que a gente apoia. E uma delas é a Teto, a principal, né? Quem não conhece, vale a pena. Aqui tem o link deles, é uma instituição, uma ONG que faz um trabalho maravilhoso de construção de casas populares, trabalhar com pessoas em vulnerabilidade. O trabalho deles é incrível, vale a pena seguir aí. Por isso que a gente está, já faz acho que uns 2, 3 anos que a gente apoia eles e vale a pena porque é um trabalho bem sério aí, bem estruturado, tá bom? Eu deixei embaixo de cada frame alguns post-its, então se vocês quiserem, vocês podem colocar suas dúvidas, tá? Se for ok e tiver no timing, eu já respondo, se não, fica como um parking lot aqui para eu abrir para o final, tá? Então, Thiago, onde fica teto, quanto vocês doam, blá, blá, blá. Pode colocar as dúvidas aqui, que eu vou abrindo o que tiver, tá bom? Mas também não tem problema jogar aqui no chat do Zoom, que eu estou dando uma olhada, beleza? Então, obrigado aí quem contribuiu, vocês estão ajudando aí uma ótima causa.
E vamos lá, então, falar sobre ser um facilitador, né? Então, algumas coisas interessantes e novidades que aconteceram, né? Recentemente, isso foi, na verdade, recentemente, né? Já está fazendo um ano, agora fez um ano, porque a gente começou em agosto um time de representantes regionais, né? Então, o Management 3.0, aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, é onde a gente tem a maior população de facilitadores do mundo todo, né? Então já é uma informação interessante para vocês saberem. Até eu vou abrir aqui, ó, no site oficial do Management tem a lista de facilitadores e a gente pode até filtrar. Ó, vamos ver como está agora. Ao todo hoje são 453 facilitadores e vamos pegar Brasil aqui. Brasil, Brasil aparecem, ele vai filtrar. Era 81, ó, aumentou. Na verdade, algumas coisas é ruim, porque, por exemplo, esse cara, ele é da Argentina, mas ele colocou no perfil que ele também atua no Brasil. Então, ele acaba aparecendo. Então, desses 81, eu acredito que ainda uns 60, pelo menos, são do Brasil, tá bom? Então, essas são as pessoas que hoje são facilitadoras no Brasil, tá bom? Então, eu costumo falar, né, o que que é ser um facilitador do Management 3.0, né? Eu vou mais para frente perguntar, mas tem muitas pessoas, vocês vão ver, né, se a gente for lá no final dessa lista, aqui tá vendo essas pessoas que têm estrelinha? É porque elas tiveram avaliações dos cursos que elas fizeram. Se vocês forem lá no final da lista, vocês vão ver que tem pessoas, ó, que não tem nenhuma estrelinha. Então, são pessoas que não rodaram o workshop ainda. Ou, se rodaram, não teve nenhuma avaliação. Mas é que, às vezes, as pessoas falam assim, eu preciso virar facilitadora. Aí ela vai lá, se inscreve, paga, mas ela não entendia bem o que era ser, né, facilitador. Às vezes, tem gente que quer estar só por status, tá? Eu tenho uma amiga que foi lá conscientemente, pagou, fez um monte de coisa porque ela queria a carinha dela aqui na lista. Tá? Mas muitas vezes é porque a pessoa não tem essa noção, né? Então eu gosto de deixar bem claro o que é ser um facilitador, porque o Management 3.0 em si, ele é um modelo livre, né? Inclusive eu estava numa palestra esses dias e eu fiz uma palestra logo no final, alguém perguntou na plateia para provocar, né? Ai, Thiago, como que é isso? Porque o management é muito bom em ganhar dinheiro, tal, tal, tal. Eu falei, olha, você está um pouco equivocado porque essa ferramenta mesmo que eu acabei de usar é totalmente gratuita. Você pode baixar lá, você pode imprimir, o Management 3.0 não ganha um centavo. E assim, gente, vocês podem entrar aqui, né, na listinha de práticas. Todas elas têm documentação, têm guia, tem como fazer. Vocês podem usar e abusar. E a maioria delas, ó, Moving Motivators, que é o clássico dos... Não, Delegation Poker. Você vem aqui, sempre tem um formuláriozinho, ó, e você consegue baixar ele em PDF, mandar para a gráfica, imprimir. E se você quiser, você pode comprar na lojinha do management, tá? A única coisa é que hoje eles só vendem em inglês. Mas ele é livre. Então, quem quer usar o management, aplicar na equipe, fazer facilitação, pode à vontade. Inclusive, gente, tem pessoas, né? Eu ensino Agile People. Na Agile People, foi engraçado ter aberto justo o Delegation Poker, porque a gente usa, né? Até o treinamento que eu vou dar agora com a Pia Maria, a gente tem um módulo que fala de 7 níveis de delegação. E a gente tem um baralhinho desse, só que é da Agile People. Por quê? Porque ela foi lá, criou um baralho com a carinha, os bonequinhos da Agile People, e isso pode ser usado. Até porque esse conceito de 7 níveis de delegação não é uma exclusividade do Management 3.0, né? O Management 3.0 ele coleta muitas coisas existentes por aí. Então, nada aqui tem selo lá de copyright ou marca registrada. Então, o uso é livre, você pode criar um próprio baralhinho seu, você pode incluir em um treinamento seu, você só não pode chamar o seu treinamento de Management 3.0. Mas dar treinamentos usando essas ferramentas é possível, desde que seja uma forma dessa ferramenta complementar o conteúdo que você está ensinando, tá? Ah, Thiago, então por que eu poderia querer ser um facilitador? Né, eu vou falar para vocês aqui algumas das vantagens e desvantagens, né? Mas deixa eu ver aqui. Quando elas fizeram esse evento lá no dia 31 de janeiro, eles perguntaram para alguns facilitadores. Olha que engraçado, né? Eu já fiz um workshop com esse cara, agora esse fim de semana eu vou fazer um aqui com o Guilherme, que eu também gosto de estar sempre aprendendo, né? E o Eric, eu fui
no Peru em maio, né, e conheci o Eric pessoalmente. Bacana ver eles, mas eles perguntaram para alguns facilitadores ao redor do mundo, né, o que que é para eles, o que que significa. E isso foi o que eu escrevi na época também. Olha, eu era facilitador há 2 anos, tá vendo? Agora já sou há 4. Como facilitador, eu posso falar e lá aprender sobre Management 3.0 com centenas de pessoas como uma profissão, né? Então, para mim, qual que é a grande vantagem? Eu faço uma coisa que eu amo e é o meu trabalho, é aquilo que me sustenta e me dá dinheiro, né? Então, essa foi a vantagem para mim. E aí, cada um deles colocou o que eles pensam e acreditam, tá bom? E o que é o Management 3.0 e o que a gente ganha por ser um facilitador, né? A facilitação no Management 3.0 é apoiada em 4 pilares principais, né? O primeiro deles é o propósito, né? Então a gente tem o propósito de redefinir a liderança para criar ambientes mais felizes e organizações de sucesso. A gente tem a própria marca em si, né? Então ela já é reconhecida globalmente, todo mundo fala e ela tem uma reputação muito boa e ela inclui nisso, né? Mais de 70 mil pessoas que já foram certificadas, então é um negócio que sempre está na boca do povo. Tem uma plataforma de workshops, né, que faz a gestão aí de certificados e alunos e tudo mais. E o conceito de workshop, ele é comprovado, né? O Jürgen desenvolveu isso lá uns 12, 13 anos atrás. Ele foi sendo atualizado, mas aí ele ainda mantém aquela essência inicial, mas até hoje ele é muito atual, né? Se você for aprender técnicas modernas de ensino e tudo mais, você vai ver que o Management 3.0 é muito alinhado com isso. Tá? Tanto que uma marca que tinha dentro do guarda-chuva, que lá no passado era o aprendizagem 3.0, né? Learning 3.0. Eu não cheguei a entrar nessa, mas antigamente fazia parte do mesmo grupo que fazia o Management 3.0. Então, isso é a parte de material. O facilitador ele tem acesso a tudo isso e, né, hoje até alguém perguntou no Slack lá de facilitadores, que é o próximo tema. Ah, pode dar um material aberto para os alunos? E aí eu já respondi lá que não, né, porque em PPT, né, o formato fonte, só facilitador que tem acesso. Né? Aluno regular só pode acessar o material em PDF. Aí ele até falou, nossa, mas é que tem uma aluna que está insistindo, não sei o que. Eu falei assim, não pode, em hipótese alguma. Tá? Então, uma das vantagens é essa, você ter acesso a toda a fonte, né? Porque daí você pode personalizar, né? Você pode criar do seu formato, tirar slides, incluir slides. Então, isso que é bem legal. E aí a gente tem também um aspecto de comunidade, né? Quando você vira facilitador, você vai ter acesso ao Slack de facilitadores, que estão todos os facilitadores do mundo, e lá sempre rola dúvidas, discussões, debates, né? Às vezes rolam umas coisas mais polêmicas, mas é um lugar bem fértil ali para a gente conversar, para a gente trocar ideia e se apoiar, né? Você viu, sempre alguém está dando dica, pedindo ajuda, como que eu faço aquilo no Miro, quando que vocês fazem numa situação assim, assim, assado, né? E de tempos em tempos, o Management 3.0 também faz encontros, né? Eles até estão vendo, ainda está para fechar a data, mas o próximo vai ser na Espanha. Então, claro, para a gente às vezes não é tão acessível, mas se bem que eu ouvi dizer que as passagens de avião estão embaratando aí, então daria para, de repente, passar umas fériasinhas na Espanha e aproveita para encontrar os facilitadores e tal. E eles querem e têm ideia de tentar trazer um pouco mais para o lado de cá, né? Fazer algo na América Latina, tudo isso deve acontecer em breve. E a gente tem a parte de crescimento, né? Então, você cresce como facilitador, a estrutura de marketing deles é bem legal, né? A Nadine é a dona do marketing lá e ela é sensacional. Para vocês terem uma ideia, eu estava procurando aqui, mas eu vou mandar para vocês. A gente tem uma página do Management Brasil que a gente criou. Pra vocês terem uma ideia, a gente criou ela nessa época que nasceu os representantes, né? Foi em agosto do ano passado. E a gente já tem, ó, deixa eu ver aqui, que eu digitei errado aqui, deixa eu pegar para vocês. Management 3.0 Brasil. Já sigam se vocês ainda não seguem, inclusive porque amanhã vai ter uma live bem legal ali na. Nossa, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Tô perdido no. O Facebook, o LinkedIn, ele mudou algumas coisas de lugar.
e me deixa perdido, mas está aqui. Ó. Esse é o link da página no Brasil. A gente já tem, em um ano, 4.324 seguidores, né? É um número expressivo para uma página nova em um ano. Mas por quê? Porque a gente posta aqueles gráficos bacanas, os textos são bem elaborados, então isso chama muito atenção, né? A página do Management Global, para vocês terem uma ideia, foi um trabalho que a Nadine fez, se empenhou, é até um mérito dela que a gente parabenizou, está com, cadê? Mais de 100 mil seguidores. Não está aparecendo aqui o número exato, mas eles ultrapassaram recentemente 100 mil seguidores, né? Porque tem feito um trabalho bem bacana. E eles estão sempre, né? A gente escreve artigos, faz eventos. Amanhã vai ter essa live exatamente para promover. Então é legal que tem todo esse apoio. E a gente tem acesso a esse material, né? Para ajudar a gente também na divulgação. E toda a parte de coaching também que a gente pode trabalhar dentro de empresas, pode ajudar pessoas, tem pessoas que trabalham mais nessa vertente. Inclusive, eu vou comentar lá sobre os 4 caminhos do facilitador, vocês vão ver que isso é bacana de se falar, né? Fazer o seguinte, vou colocar aqui uma votação breve, deixa eu puxar vocês. E quem não entrou no Zoom, no Miro, se quiser entrar agora, eu vou colocar para a gente votar esses 4 post-its. Você, né? Se você fosse se tornar facilitador, qual desses 4 itens mais faz sentido para você, mais você acha que agregaria valor? Na verdade, eu vou deixar vocês votarem em 2. Então, escolham aí, Sim. desses 4 itens que a marca oferece, o que que vocês acham que vai, que mais chama atenção, que mais vocês gostariam de obter? Você vai clicar aqui no Join Voting e aí você pode escolher qualquer um desses aí, tá bom? Eu Ti, vou tu até... consegues mandar para mim o link novamente que eu cheguei atrasadinha. Sorry. Não, sem problema. Tá aqui na mão. Podem entrar, você clica Peguei. no Join Voting, ó, eu vou Beleza. votar nos meus, vocês vão saber o que que é. Daí você pode clicar aqui em Terminei, mas ele já sabe que você Uhum. finaliza. Vamos ver aí o que que vocês mais gostariam aqui. A Lia já segue, está surgindo coisa bem bacana lá na página do management. Vou encerrar aqui, hein, gente? Vamos ver o que que tem mais Ibope, vamos lá. E, olha, a propósito lá na frente, depois eu até mandar para o pessoal lá o resultado. Deixa eu fazer uma cópia aqui, que depois eles somem. Pela reputação da marca, o propósito e o crescimento, né? Claro que é muito importante para a gente. Olha, a comunidade não fez tanto Ibope assim, mas tem sido uma coisa bem legal. Inclusive, agora tem a comunidade oficial, que é aberta para o público também, e vários facilitadores estão lá. Essa quarta vai ter um evento sensacional sobre uma mulher vai usar, acho que 5 ou 6 práticas encadeadas, vai ser bem bacana, vai ser quarta-feira, meio-dia. Mas esse vai ser em inglês, mas quem entende, vale a pena, tá bom? Então é isso, gente. O facilitador, ele pode ter acesso a todo o material, à comunidade, e ele, claro, emite certificados. Então, isso que é importante para você pensar se vale a pena para você gerar. Porque a gente costuma falar, e é a coisa que as pessoas não têm noção, porque ser facilitador é um negócio, né? Você tem uma taxa que você vai pagar todo ano, tudo, e se você não movimentar isso, você pode sentir que você está gastando dinheiro à toa, tá? Mas claro que, às vezes, para dar acesso ao material, para poder usar, tem pessoas que vão ver valor nisso. Inclusive, eu vou mostrar os 4 caminhos lá, vocês vão ver que tem Uhum. alternativas interessantes, tá bom? E como virar facilitador, né? O Management 3.0 oferece alguns caminhos, inclusive para vocês verem o quanto que ele é algo aberto, mas também tem uma explicação logística, né? A gente tem 2 formas de virar facilitador. Aquela baseada em workshop, conhecimento, e a baseada em prática. Né? Então, o Management 3.0, para vocês terem uma noção, se vocês forem lá no site, estudarem as práticas, aplicarem no dia a dia de vocês,
tirar o certificado de prática, que quem não conhece, ele é um certificado que você faz 7 relatórios, fala como foi a experiência, publica, se for aprovado, você tira o de prática. Esse certificado habilita você a ser facilitador. Então, ou seja, você pode ir pelo caminho da prática, nem necessariamente você precisaria fazer um workshop. Aí é por dois motivos. Uma, que o management valoriza muito a prática, né? Ele é um modelo, uma ferramenta muito prática, mas também no passado, mas hoje ainda acontece, mas às vezes alguém, vamos supor no Brasil, alguém lá no Amazonas queria ser facilitador. Como só tinha presencial, ele ia ter que vir para São Paulo ou algum estado assim para poder fazer. E aí eles acabaram abrindo isso para também poder expandir dessa forma, tá? Mas esse é o caminho baseado em prática. E aí tem 3 caminhos, que é o baseado em workshop. Esse laranjinha aqui, logo mais, né? Quer dizer, sempre você vai poder fazer, apesar de que, já vou explicar por que daqui a pouco ele vai sumir daqui, né? Esse workshop ele foi descontinuado no dia 31 de dezembro. Então, hoje em dia, você não pode Uhum. mais fazer esses 2 workshops laranjas. Mas quem fez até dezembro é apto a ser facilitador. Só que daí você precisa ter o Fundamentals mais o Plus, ou o Fundamentals e mais 6 horas de outros workshops, né? Esses são os requisitos. Ou você pode ter o Foundation, esse aqui é o que existe até hoje, inclusive a partir de maio desse ano ele passou a ser online também, e o Agility em HR, que também tem presencial e online. Então, se você fizer o Foundation ou se você fizer o Agility em HR, você também é apto a ser o facilitador. Tá? Só com um detalhe: você tem um ano para ser facilitador. Então, vamos supor que eu terminei hoje o Foundation e ganhei lá o certificado. 4 de setembro, eu tenho até 3 de setembro do ano que vem para me inscrever como facilitador. Se eu perder esse prazo, eu teria que fazer de novo, ou você pode fazer algum dos follow-ups, que são os workshop adicional. Então, vamos supor, Thiago, eu fiz faz um ano e meio. Então, você poderia fazer os workshops de follow-up. Se você fizer 2 deles, você revalida para poder virar facilitador. Até foi uma reivindicação que a gente fez, porque a gente falou assim, nossa, é legal porque a pessoa tem um conteúdo a mais e também para a gente que é facilitador é legal que tem uma forma de vender outros tipos de workshop, tá? Então, todo mundo sai ganhando nessa daí. Por conta disso, né, dia 31 de dezembro desse ano, a gente não vai mais ter esse caminho, né, porque todo mundo já vai ter isso há mais de um ano. Então, não vai mais ter como fazer dessa forma. A não ser que você revalide, mas são poucos casos, né? E aí, uma novidade é que isso já faz um tempo que mudou, mas antigamente, se você fizesse qualquer um desses caminhos online, você tinha que fazer um assessment. Se você fizesse presencial, não precisava. Hoje, né, na atual circunstância, qualquer pessoa que quiser se tornar facilitadora, ela vai passar por esse assessment. Então, esse assessment são algumas perguntas para ver o seu conhecimento e experiência com facilitação. Então, tem perguntas do tipo, qual que é a sua motivação em ser facilitador? Mas aí você tem que usar o Champ Frogs para explicar. Ou, quantos workshops você já facilitou? Online ou presencial? Você tem notas positivas que você possa comprovar, né? Feedback positivo? Que mais? Ele vai perguntar a sua estratégia de marketing, né? Porque a gente quer saber se você está ciente de que você vai ter que trabalhar, né, para fazer divulgação, para fazer marketing. Então, qual que é a sua estratégia? E, por fim, se tem algum diferencial, você pode ter uma carta de recomendação de um facilitador, ou às vezes você já escreveu um livro, ou faz parte relevante de uma comunidade. Tudo isso conta pontos, tá? É um sistema de pontos, então cada perguntinha lá vale pontos, e se você conseguir o mínimo de pontos, você é aprovado, tá? Tem uma banca, né, que 2 pessoas vão te avaliar e você tem que ser aprovado pelas 2, né? Se as 2 te aprovarem, vira facilitador. Se só uma te aprovar e a outra não, aí as 2 têm que conversar e se entender. E se as 2 reprovarem, você já recebe o feedback negativo, tá? E aí vamos supor que você teve o feedback positivo. Aí você paga a licença, que é algo que eu já vou comentar daqui a pouco. Pagou a licença, você já vira facilitador. Aí você recebe acesso ao Google Drive, você recebe acesso, que é onde tem o material, você recebe acesso ao Slack e você já começa
a trabalhar o seu negócio aí de facilitação. Legal até aqui? Lembra, gente, se tiverem dúvidas, coloquem. Eu vou fazer mais uma votação que eu quero saber daqui de vocês o que vocês já têm desses certificados. Eu acho que, deixa eu pensar, eu vou colocar um post-it aqui, porque pode ser que algum de vocês ainda não tenha nenhum, né? Lembrei disso agora. Então, vou deixar aqui, ó. Então, vocês vão votar. Quem já for facilitador pode escolher esse aqui de baixo. Inclusive, eu vou colocar para vocês fazerem. Ó, tem. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou deixar vocês fazerem 6 votos, porque vai que algum de vocês tem tudo isso, né? Então, que no caso, se bobear, eu acho que eu tenho, ó. Eu tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse, só esse que não. Beleza? Então coloquem aí o que vocês que estão aqui já fizeram, se é que fizeram algum, votem aqui para a gente saber. E aí, se você já tiver votado, você pode clicar aqui no I'm done para falar que você já finalizou seu voto. Porque você não vai precisar escolher todos os 6, né? Acho que está permitindo só um voto. Ti. Não, é um por objeto. Mas você pode votar em todos os objetos. Ah, que eu tô tentando. Eu acho que, Porque, ó, na eu verdade, fiz. eu tenho uma dúvida. Eu acho que eu fiz os dois laranjinhas. Aí o de baixo eu não tô conseguindo votar. Ah, esse laranjinha de baixo eu não pus para Sim. votar. Ah, tá bom. Tá bom. Mas você fez o Então, ok. plus? Então, tio, eu lembro que a gente fez a metade, depois eu fiz a outra, e eu acho que não sei se ficaram faltando essas 6 horas. Aí é por isso que eu tô entrando hoje no Ah, tá. curso, que É, eu esse queria que tu me aqui, ajudasse a ver. esse aqui é presencial. Ah, O, então acho que foi isso. Eu fiz vários daqueles das visões, inclusive coisas novas, ah, mas sim. não fiz o presencial, porque a gente ainda Ah, estava na pandemia. então vamos ver aqui como que Ô, foi. Thiago, eu não Uhum. votei porque eu fiz o Fundamentals, mas foi em abril de 21. Corri aqui, entrei meus certificados para vencer, ó. Ah, mas você tem o fundamentos, mas está vencido, né? Mas ó, a gente já Para tem 6 vencer. foundation, 3 que foram para fundamentals, um aqui que ainda não fez Eu nenhum. também estava vencido. Está Eu vencido? também. É. E aí tem que É ver, muito porque antigo. eu vou confirmar, mas eu acredito que aquela revalidação que eu falei também é depois de um ano, né? Então, talvez teria que fazer o foundation de novo. Mas, às vezes, uma recomendação que eu dou é fazer o Agility em HR, tá? O Agility em HR, ele é um Uhum. workshop que é muito similar ao foundation, mas ele tem uma um conteúdo a mais, que é mais voltado para práticas de RH, além dele ter a certificação da IC Agile, né, o ICP-HE. Então, se você já tem o Foundation, mas está vencido, pode ser uma boa pedida. Inclusive, a gente dá um desconto bem legal nesses casos, né? Porque como mais ou menos 60% do conteúdo é comum, aí a gente acha que vale, a pessoa tem direito a esse desconto, tá bom? Então, esses são os caminhos para quem quiser se tornar um facilitador. Eu faço parte dessa banca, né? Então, se você se cadastrar lá, é bem possível que eu seja um dos avaliadores, né? Mas, às vezes, quando é alguém que eu conheço muito, eu evito, se bem que eu sempre procuro ser... Quer dizer, procuro não, eu faço a avaliação do jeito que está Ah, lá. Eu não vou favorecer alguém só porque é meu amigo. Na verdade, até eu reprovei uma amiga uma vez, aí, mas eu dou feedback, eu dou... Inclusive, antes de se inscrever, podem me procurar, porque daí porque às vezes, gente, tem pessoa que é reprovada porque ela escreve muito pouco, muito sucinto, e aí a gente não consegue avaliar. Porque uma das coisas que uhum, eu tenho que falar é, a pessoa descreveu o propósito dela com paixão. Se a pessoa escreveu meio parágrafo, como que eu vou detectar a paixão ali, né? Então, o que que eu falo para as pessoas? Não se preocupa com o inglês, tá? Porque a gente não está ali para avaliar o inglês das pessoas. Então, faz em português, taca no Google e joga o que vier. Porque é uhum, importante a gente conseguir captar. Ou então ele fala assim, conta a sua experiência de facilitação. Quantos workshops você já fez? Ah, eu já fiz um monte. Só que a gente avalia pelo número de workshops. Então é legal falar, eu fiz 10, sendo que 5 foram online, 5 presenciais, tive tantas avaliações positivas. Quanto mais informação colocar, não precisa escrever um livro, né? Mas quanto mais sim. informação você colocar, melhor é para a gente avaliar.
tá bom? Ô, E aí, Tiago, practitioner, você disse que são 7? 7 práticas. Aí tem que fazer 7 relatórios, tem que ser uma publicação pública, né? Tem que ser no LinkedIn, ou no Medium, ou algum blog, site, e aí você submete e pode tirar. Inclusive, eu estou reivindicando, eu vou ver se um dia eu consigo, né? Porque antigamente, na pandemia, quem fazia o Fundamentals tinha 20% de desconto no Practitioner. Aí, como passou e abriu o presencial de novo, eles tiraram esse desconto. Mas eu sou uma que sou a favor de que fez workshop, deveria já ter um desconto aqui, né? Até para incentivar Uhum. mais as pessoas a fazerem workshop. Ainda estou lutando por isso, mas o dia que eu conseguir, eu aviso vocês. Por enquanto, não tem, tá bom? Junho de 2020 Tiago, já. Oi. com relação a essa parte de quantidade de workshop já realizado, seriam workshops de vários temas ou poderia, num caso de uma pessoa que nunca fez nenhum workshop, contar palestras e afins? A gente quer saber workshop e facilitação mesmo. Então, é legal, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu já fiz 100 retrospectivas. Mas aí não é bem um workshop, né? Workshop que a gente chama é treinamento, de ter exercícios e tal. Então pode ser de Scrum, de Kanban, de Agile, de qualquer coisa que seja um treinamento, né? Bom, Propriamente não precisa ser de Management 3.0, porém, uma uhum, das perguntas você tem que descrever alguma prática do management que você aplicou e como, né? Então é importante que você tenha experiência com alguma delas, porque logo no início, a gente vai perguntar quais práticas você já usou. E aí a gente pontua se você tiver feito pelo menos 3. Então, se você Entendi. nunca uhum. usou, aí é interessante primeiro Não, usar. não, Ah, Tiago, pode ser outros, então, sem ser management. Eu estava pensando no Workshop, né? management. Porque a gente avalia assim, 10 workshops, mais de 20, mais de 30. Aí pode ser qualquer tipo de workshop, online, presencial. Legal. Eu cursos já apliquei gravados as não técnicas, entrariam é. nessa conta, né? Oi? Cursos gravados não entrariam nessa conta, né? Olha, eu posso até questionar lá o pessoal, mas você diz um curso que você gravou e aí as pessoas fazem depois. Eu acredito que não, Isso. porque essa pergunta ela serve exatamente porque o que que acontece, né? Qual que é a ideia, tá? Quem fez o foundation presencial, a gente tem uma noção de que a pessoa já tem noção de facilitação, porque o próprio workshop é isso. Só que quem não Uhum. fez esse presencial e fez online e tal, a gente quer saber o quê? Se a pessoa tem skill de facilitação. Ou seja, a nossa Ok. avaliação é a experiência da pessoa substituiria a experiência do workshop online? Então, pessoas que já estão acostumadas a facilitar o workshop cumpriria esse requisito. Essa é a ideia, tá? Por isso que eu acho que o Maravilha. workshop que você gravou talvez não entre no critério, porque não tem pessoas, e o que a gente quer saber é, né? Sabe lidar com um aluno que fala demais, aluno que fala de menos, aluno que não abre câmera, né? Porque o intuito desse assessment, ele não é gente cabeludo, a taxa de reprovação é baixa, mas é só para filtrar, assim, quem caiu lá de paraquedas, né? Tem gente que a pergunta lá, qual a sua estratégia para conseguir lotar suas turmas? A pessoa deixa em branco, né? Porque a pessoa nem parou para pensar nisso. E aí, por que que a gente evita aprovar? Porque senão a pessoa vai virar facilitadora e vai se frustrar, né? Então, a gente dá um feedback e fala, ó, é melhor você se preparar mais e tudo mais. Beleza? O que é Beleza, muito importante, obrigado. tá, gente? Quem vai fazer workshop in company, todo workshop que você faz tem um custo, né? Uma taxa que você paga de royalties e tudo mais. Se o seu workshop for in company e você não está recebendo nada, você tem que pagar também. Tá? Inclusive, uma das perguntas, se você colocar lá que você vai fazer em company, tem um checkbox. Você está ciente que vai pagar FIIs? Se você não, você marcar esse checkbox, você faz ponto. Então, tem gente que perde ponto até nisso, porque não dá o checkzinho ali de que está ciente. Tá? Diga, Letícia. Oi, Thiago. A minha dúvida é a seguinte: caso eu já tenha tido uma experiência e tenha feito um artigo postado em alguma rede e tal, é válido colocar o link? Ajuda também? Para isso daqui,
Não, para na hora que a gente está fazendo a validação ali Ah, tá. A de ser gente tem um facilitador. critério lá que é outras questões que podem contribuir para a marca, tal, tal, tal. Então, se você é uma pessoa ativa na comunidade, que participa de eventos, que publica artigos, aí você pode ganhar pontos extras, porque para a gente é interessante, né? Pessoas que têm esse perfil. Ou então tem a carta de recomendação, né? Você pega um facilitador management, ele faz uma carta de recomendação sua, isso vale ponto. Tudo isso são pontos que trazem diferenciais, que pontua a mais, né, para ajudar a Uhum. compor a pontuação. Obrigada. Tranquilo aqui, pessoal? Então, como que você faz, né? Você vai aqui nessa página que está nesse link, quando você descobrir, né? Tá na hora, né? Daí ele aqui explica, é legal inclusive dar uma boa lida aqui. Se você não é muito fera no inglês, clica aqui no Google Traduz, tá? Mas ele te dá todo, ó, a imagem ela tá aqui, ó, tá vendo? Baseado em workshop, baseado em prática, aquele negócio do refresh, tá vendo? Os 12 meses, eles podem ser, ó, estendido para 24 meses, tá vendo? Então, você só consegue dobrar por mais 12 meses. Se você perder esses 12, aí tem que realmente fazer de novo. E aí pode ser membro da comunidade, então, se você for membro da comunidade, você dobra, ou se você fizer 2 dos follow-ups. E a gente tem 4 follow-ups, você teria que fazer 2, que são 16 horas, que é praticamente, que é a carga horária do Foundation, tá bom? Aí, aqui vocês conseguem colocar o e-mail de vocês e marcar aqui, ele manda um e-mail para você dizendo se você é elegível, tá? Então é Uhum. legal e é interessante que às vezes pode ser que fale não, mas é porque o e-mail que está seu certificado lá é diferente do que você colocou aqui. Aí a gente pode corrigir isso, mas talvez vocês possam querer fazer esse chequezinho aqui. Mas é um cheque automático, muitas vezes falha, mas pelo menos você já pode começar a correr atrás para regularizar. E nesses casos, tá, vocês podem escrever para brasil@management30.com, que inclusive é um e-mail que chega para a gente. Então pode escrever em português, fica à vontade, que a ideia é isso, que vocês possam se comunicar em português. Aí tá tudo, isso aqui eu já vou explicar em seguida, tá? Aí ele tem algumas coisas aqui sobre esses caminhos, quanto custa, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Aí você preenche, tá vendo? Todas as informações de cobrança, tal, tal, tal. Aí aqui, ó, ele vai perguntar sobre a sua experiência, ele vai pedir para você colocar o certificado de prática ou o do Foundation, se você tiver, tal, tal, tal. Aí, quando você submeter, você vai receber o formulário para fazer o assessment, né? Aí, esse assessment é até um negócio interessante, porque ele é automático, né? A gente chega aqui no Trello, todo mundo que se inscreve, ele automaticamente cai aqui e vem aparecer na filinha, tá vendo? Aí agora, ó, tem 2 pessoas para serem avaliadas. Aí, conforme a gente vai passando, se aprovar, você recebe a licença, aí você assina e paga, e aí você vira um facilitador, tá? Então, você fica aqui nessa fila, a hora que for aprovado, você vai receber um e-mail, ó, parabéns, você foi aprovado. Aí tem que pagar o valor da licença, pagando, aí você vira facilitador. E aí eu já vou explicar alguns detalhes interessantes em relação a isso. Deixa eu pegar aqui. Quanto é esse valor? Então vamos falar aqui de valores. Aqui eu coloquei todas as tabelinhas para vocês saberem, tá? Mas só para vocês saberem também, o Brasil, ele é um país categoria D, né? Então todos os preços são por categoria de país. O nosso é o D, tá? Então é um dos mais baratos que tem. E como que funciona? Para virar um facilitador, aí você vem na tabelinha, tudo isso está naquela página lá, tá? Categoria D. Você paga, ó, 383 euros, que é uma taxa anual. Então, quando você for virar, você já paga, e depois de 12 meses você paga de novo. E todo ano você paga. E a primeira vez, ó, uma vez só, ele também tem uma taxa de onboard. Essa taxa de 77 euros é só da primeira vez. Mas por quê, né?
Quando você vira facilitador, você vai receber uma série de vídeos que você tem que assistir, e aí você marca uma sessão de onboarding. Inclusive, a gente teve uma ontem, né? Eu participei porque, como foi ontem ou hoje? Acho que foi hoje, hoje é segunda, né? Foi hoje. Hoje, perto da hora do almoço. Como tinha uma brasileira, daí a gente entra para poder se comunicar em português. Esse onboarding, eles vão tirar as dúvidas das mensagens mais importantes e você só pode começar a marcar workshop depois de participar dessa sessão. Então, por exemplo, a menina brasileira que participou hoje, agora ela pode marcar o workshop. Já fazia um tempo que ela virou facilitadora, mas só hoje que ela fez o onboarding, tá? E esse onboarding, então, tem uma taxa por causa desse call e tudo mais, mas é só uma vez. Daqui um ano, quando você for renovar, é só os 383 euros, tá bom? E aí, quando você vai fazer o workshop, cada workshop que você fizer, você vai pagar 24 euros por hora de workshop. Então, é importante saber que é por hora. Então, se o seu workshop tem 1 hora, você paga 24 euros. Se tem 10 horas, 240 euros. Aí dá para você até fazer as contas, né? Se você for fazer um foundation que tem 16 horas, hoje o meu notebook 16 vezes 24, 384, que é praticamente o valor de um ano, tá vendo? Então, um workshop foundation de presencial de 16 horas, 384 euros. Tá? Esse 24 euros é o online, é o presencial. Tá? Então, o workshop vai ter esse custo, independente do número de alunos, porém, os workshops padrões, eles têm um limite de 20 alunos. Então, o Foundation, os Follow-ups, Agility em HR, não pode ter mais do que 20 pessoas na turma. Se for online, aí é uma... Porque esse custo é por país, tá vendo? Mas se for online, todo mundo, todo o planeta paga o mesmo valor, que é 43 euros. Tá? Então, um Foundation online você vai pagar 43 vezes 16, 688 euros. Tá? Então, quando você for pensar em virar facilitador, é bom ver, né? Porque o euro está... Vou colocar R$ 5, porque tem IOF, na verdade, acho que é mais, né? Porque eu geralmente costumo pagar uns R$ 4.000 de taxa por workshop que eu dou. Porque tem IOF, blá, blá, blá. Mas é importante você ver, né? Porque se você pensar R$ 4.000 e você quer ter 8 alunos, eles têm que pagar no mínimo R$ 500. Só que você vai ter Zoom, o seu custo anual, a sua hora, o imposto, a taxa do Simpla. Então, é legal colocar tudo isso aí no papel para ver política de preço. A gente está até trabalhando uma política de preço mínimo, tal, porque tem gente que hoje está cobrando em torno de 800, 900. Isso a gente deve parar, tá? Principalmente no ano que vem. E a gente eu pelo menos já constatei que se você praticar esse preço, você não vai ter um negócio sustentável, né? Porque as contas não vão bater. E outra, você vai ter que ter aquele desespero para lotar a turma, né? Você tem que ter 20 alunos para conseguir ter algum resultado, tá? Então é legal e a gente está fazendo todo um trabalho para que todo mundo possa elevar os preços para que o negócio seja sustentável para todo mundo, tá bom? Mas tenham isso em mente. Isso são os custos para ser facilitador. Você pode ter uma licença adicional que é para você ser um facilitador do Agility em HR, tá? Mas esse aqui tem um processo especial. Se alguém tiver interesse, no finalzinho eu explico, tá? Mas ele tem uma licença adicional. Então, por exemplo, eu sou os dois. Então, todo ano eu pago 384 euros mais 288 euros, porque eu tenho as duas. Eu tenho a padrão, que é essa daqui, e eu tenho a do Agility em HR. Então, eu pago duas licenças, tá bom? E o workshop do Agility em HR, ele custa 386 euros, só que cada aluno você paga uma taxa da SC Agile, que hoje é $100. Então, se vocês forem lá e ver que é um curso mais caro, é porque realmente a gente tem um custo maior, porque tem o custo management mais o custo IC Agile, tá? Ele é uma coisa mais premium, assim. Por isso até que tem poucos, né? Hoje no Brasil tem só 2 pessoas. E tem um brasileiro que mora em Portugal que também faz. Então, no mundo todo, em português, tem 3 pessoas
que tem essa licença. E aqui é o custo do certificado de prática. Então, para a gente, é 386 euros. Tá? Então, você emite os 7 relatórios, paga essa taxa, aí você recebe o certificado verdinho. Beleza? E a comunidade, ela tem um custo de 16 euros por mês, mas se você quiser fazer a anual, é 160 euros por ano, que é para você fazer parte da comunidade, participar de todos os eventos e tudo mais. Eu acho que é um valor bem investido, né? Para quem tem mais fluência em inglês e curte, é um lugar bem bacana para estar. E a gente está agora começando a ver de promover mais eventos em português, tá bom? Certificado de prática tem que renovar? Não. Mas olha que interessante, né? Quando você tira o certificado de prática, vem escrito o nome das práticas que você fez para tirar o certificado. Eu até conversei, porque eu estou pensando em fazer um segundo, porque daí eu vou ter um outro com outras práticas escritas. Mas como ainda não tive tempo para olhar para isso, mas estou pensando em fazer. Aí, porque é um certificado diferente, mas não precisa, tá? É uma opção muito minha e ele é vitalício. Fez uma vez, ele vai valer para sempre. Tá bom? E ele também, olha que interessante, tá, gente? Se vocês forem lá na página de facilitadores, aí uma dica, tá? Porque os facilitadores, eles aparecem aqui por reputação, né? Existe uma série de critérios que calculam a sua reputação. Então, a ordem que aparece aqui, ó, é de notável, tá? Então, todo aqui é pela pontuação que a gente faz. Então, você vê que eu já estou lá em cima por conta do tempo, do número de workshops, dos badges que eu tenho, tudo que eu fui construindo, você vai subindo. Só que, por exemplo, o certificado de prática conta. Se você vier aqui, você consegue saber, ó, todos os facilitadores que têm certificado de prática. Aí já cai, ó, para 49. Então, você viu, tem 500 no mundo, mas só 49 que tem certificado de prática. E que facilitam o Agility em HR, 12. Então, é bem mais exclusivo. Só que todos eles têm o certificado de prática. Ó. Se bem que tem um, deve ser algum defeitinho, porque o certificado de prática é um requisito para ser facilitador do Agility em HR. Tá? Mas você vê que é uma coisa já mais exclusiva, né? Então, quem gosta de se empenhar tudo, é uma coisa bacana. E aí vem os caminhos de facilitação, que é a novidade que o Management 3.0 traz. Ela começou a ser implementada agora e ela vai estar totalmente em operação a partir de abril. Então, o que eu vou falar agora é algo que vale a partir de abril para todo mundo e para os novos facilitadores já vai valer. Aquela certificado que vocês vão tirar, que é o de facilitador, ele vai ser a licença básica. Ele te dá direito a dar workshops foundation e workshops personalizados. Então, você pode, personalizado, você pode fazer workshop de 4 horas, de 2 horas, de 6, com conteúdo que você escolhe. Né? Em vez de dar todos os... Eu quero falar só de comunicação e feedback. Você pode criar um personalizado. Paga a FII do mesmo jeito e tem um badgezinho roxo. Então, a licença básica, ela vai permitir que você dê foundation e workshop roxinho, que a gente chama, tá? Aí, vamos supor que você quer dar os workshops de follow-up. Os workshops de follow-up, você vai ter que fazer o quê? Você tem que participar do workshop. São 4, né? Team Leadership, People Leadership, Change Leadership e Co-Creation Leadership. Vamos supor que eu quero ensinar o Team Leadership. Então, primeiro, você tem que participar com outro facilitador, como aluno. Aí você vai ter que ter feito pelo menos 3 workshops. Você vai ter que passar por um teste. É um teste de conhecimento, para ver se você tem os conhecimentos. E você vai ter que compartilhar as suas reflexões. Então, você vai ter, por exemplo, vamos supor que vocês escolhem fazer comigo. Aí você faz o workshop, você me chama e a gente faz esse compartilhamento de reflexões. Ah, Thiago, achei que foi legal, mas aquele exercício talvez fosse diferente. Adorei. É trocar a experiência mesmo, porque a ideia que eles querem é que a gente troque mais entre nós, tá? Então, você teria que fazer disso aqui
para cada workshop. Então, se você quiser facilitar os 4, você vai ter que fazer isso 4 vezes. Cada vez você vai liberando. Por isso, por exemplo, que eu vou fazer workshop esse fim de semana com o Guilherme, porque eu vou fazer o co-creation. Porque daí eu já vou ter os requisitos. Quando virar a chave lá em abril, eu já estou preparado para essa fase. Eu já estou me preparando, né? Caso você tenha os 4 e você não quer só facilitar, você quer ter um badge especial que eles chamaram de Agile Leadership Facilitator. Aí você tem que fazer todo esse processo dos 4, você vai passar por um outro assessment e vai pagar uma taxa. Aí você vai receber um badge que é Agile Leadership Facilitator, que é o seguinte, você é um facilitador, mas também você tem essa up a mais, né? Você tem um Q a mais. Por que que eu faria isso, né? Porque você pode simplesmente fazer essa etapa e já pode sair ensinando. É que as pessoas que chegarem nessa fase vai compor um pool de facilitadores, porque o Management 3.0 eles estão começando a trabalhar em propostas corporativas, tipo grandes empresas, grandes iniciativas, que podem chegar para eles e falar, ó, a gente vai precisar de 20 facilitadores. E aí, quem que eles vão atrás? Eles vão atrás da galera que tiver essa certificação. Então, isso aqui, além de te liberar esse badge, você passa a fazer parte desse pool. Tá? Então, é opcional, é uma trilha que você pode seguir. E tem uma outra trilha, que essa daqui é um pouco mais profunda, mas é se você quer ser um consultor, né? Então, você vai trabalhar em projetos de transformação baseado em Management 3.0. Então, aqui, tá vendo? Você já tem que ter mais do que 100 horas de workshop, você vai ter que passar por uma, né, coisa escrita e uma sessão ao vivo de aprovação, tal, tal, tal. Então, esse é mais parrudo, mas aí você vai receber o badge de Certified Management 3.0 Consultant, que pode participar, porque as pessoas que tiverem isso daqui, você vai participar de propostas que for para facilitar. Então, vamos supor que eu fechei com um grande banco e preciso de 5 facilitadores para treinar. Eu posso entrar como consultor, né, que vou tocar essa transformação, e chamar 5 pessoas para ser os facilitadores. Então, só vai poder ser esse consultor de transformação quem tiver isso daqui. E claro, né, que tudo isso pode ser um diferencial também, porque você é um facilitador, mas você também tem alguns diferenciais. Porque eles querem isso exatamente um dos motivos. Vocês viram aquele monte de pessoas que eu mostrei que não tem estrelinha? Eles talvez não querem facilitar, só querem status, ou usam material só para o dia a dia. Só que hoje eu sou o mesmo que eles, né? Se alguém pedir recomendação, quem que o management vai recomendar? Então, eles querem criar essas 2 etapas, porque daí eles também têm uma forma de fazer. Ok, você quer só ter o selinho? Beleza, fica lá na sua. Mas se você quer realmente ter diferencial, aí você vai partir para algo assim. Pode falar, Carol. Para esse que você falou do Certificate, não, Certificate de Leadership Facilitator, é isso. Você tem que fazer os 4 anteriores, certo? Sim. Do Agile Leadership. E aí eu não entendi, eu tenho que facilitar no mínimo 3 workshops de cada um deles. Ou seja, Não. 3 workshops qualquer. tá. E management, né? É só assim, para você não chegar totalmente cru. Então, primeiro você faz 3 workshops, aí você começa a partir para esse negócio, tá? Depois que você já tem alguma experiência. Entendi. Tá, não, eu tinha pensado que era 3 workshops para cada selinho desses, ou seja, Não, 12 workshops, no final das não, contas. não. Tá. Mas aqui embaixo são 100 horas de workshop, então é bastante workshop, né? Mas aqui é o nível mais plus plus. E tem o de cima, que é o management, o agility em HR, tá? E aqui é interessante porque todos esses caminhos são exclusivos. Você pode escolher esse, ou esse, ou esse, ou esse. Claro que para fazer esse, você vai ter que passar por esse. Mas você pode ter só esse, ou só esse. Ou só esse, né? Às vezes você quer facilitar, mas você não precisa desse badge. Então, você pode só... E outra, às vezes você só quer... Eu sou muito de gestão de mudança. Só quero o Change Leadership. Então, você só faz isso aqui para um deles.
Você não precisa fazer os Uhum. 4, né? Pode falar, Adriel. Ali no de consultant, 100 horas de facilitação, né? São dos workshops do M30 Sim. ou de outros workshops? Não, Team Management 3.0. Ok. Então, que a gente só faz o Foundation, e o Foundation tem 16 horas, 100 dividido por 16, uns 6 ou uns 7 workshops. Tá? Se você faz um por mês, então depois de 7 meses você teria o requisito. Claro, você vai ter que mostrar que você tem experiência prática, que você já aplicou em empresas. O teste ele vai ser muito mais complexo assim para realmente avaliar, né? Mas não vai ser também uma coisa de outro mundo. Mas eles querem realmente atestar que você tem propriedade para falar sobre o management. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma última votação aqui. Desses caminhos todos, qual vocês acham que são para vocês, assim, ou que vocês topariam? Deixa eu só fazer aqui. Claro que o facilitator seria pelo menos esse você tem que escolher. Mas quem nem quer ser facilitador mais, se eu assustei vocês, aí você não vai clicar nem nesse daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5. Vamos lá, um por objeto, mas vocês podem votar até 5. Vamos escolher aí? Eu vou fazer também, né? Eu já sou esse e esse, mas eu já tô na mira aí de fazer tudo. Afinal de contas, eu gosto de desafios também nesse sentido. A tela sumiu para mim, eu não consegui entrar. Assim. Não? Mas qualquer coisa, dá um refresh aí no Miro que aparece o botãozinho. Ah, bom. Ou você aperta o botão que tem lá em É, cima de deu botão. certo. Deu? Deu. Deu certo. Vamos ver aqui se eu assustei vocês ou se eu Uhum. incentivei. Boa. Vou finalizar aqui para ver o resultado, hein? Gente. Tcharanã. Ah, o pessoal também gosta de um desafio aqui. Gostei de ver. Interessante. E, gente, assim, eu estou fazendo esse evento aqui para comentar tudo, mas saindo daqui, quem for encarar tal, pode contar comigo, tá? Inclusive, é que isso é uma benefício do facilitador, tá? Mas quando você vira facilitador, na nossa licença tem uma cláusula que está escrito o quê? Que nas minhas turmas eu preciso aceitar outros facilitadores para eles exercitarem, tá? Então, você pode chamar qualquer facilitador e falar: posso trabalhar na sua próxima turma? Porque daí, se tiver vaga, se tiver tranquilo, ele coloca você e você acompanha para aprender. Inclusive, eu sempre costumo abrir e ainda eu falo, gente, escolhe um tema aí, porque se você estiver seguro, eu deixo você até tocar uma parte e vou te ajudando. Então, eu sempre sou aberto. Esse fim de semana eu dei uma turma e tinha um cara que era facilitador, que ele participou para acompanhar, tá? Então, contem comigo que eu sempre abro e se precisarem de ajuda no percurso, no caminho, a gente vai conversando, tá? Para preencher o assessment, os requisitos, tirar dúvida. E a gente tem, né, esse grupo de representantes, que agora está até crescendo, a gente vai ter mais um membro, a gente tem dado bastante apoio para quem está começando, assim, né? Porque no começo é muita informação, muita novidade, a pessoa fica meio... Mas aí a gente pega na mão, a gente dá uma ajuda, marca conversa, tá? Ensina tudo. Legal? E aqui, ó, tá o caminho novo final aí de aprendizagem, que é aqui, tá vendo? Você faz o Foundation ou Agility em HR, que são as... Opa, ficou destravado aqui. Que são as bases. Aí aqui estão os 4 follow-ups. Opa, que é o Change, Team, People e Co-Creation. Tá vendo o roxinho aqui? Então, vai ser aquele Uhum. negócio, né? O facilitador básico, ele pode ensinar esse aqui e o roxinho. Aí, o facilitador do Agility em HR pode ensinar o verdinho. O facilitador lá dos 4, você tem que desbloquear cada um desses 4.
Inclusive, o certificado de prática, ele vai valer como pontuação para ser consultor, né? Então, toda aquela experiência tal também vai ter um sistema de pontuação e o certificado de prática vale ponto. Aí tá vendo, ó, quando você é facilitador, você ainda pode participar desse painel que eu falei, que é o que avalia os novos facilitadores. Esse Copy Panel é o painel que avalia os certificados de prática. Porque quando você manda, alguém vai avaliar. E tem o representante regional, que hoje sou eu e a Fabi, mas a gente não vai ser para o resto da vida, e se for ter mais vaga, é aberto o processo seletivo e qualquer facilitador pode participar, tá? Aqui está vendo a licença especial, depois eles até vão ter que mudar essa imagem para incluir esses dois carinhas, né? E aqui embaixo está o que eu falei, ó, o community, né, que vocês podem participar, e os eventos. Agora, dia 2 de novembro, vai ter um, fiquem de olho, tá? Porque acho que até as inscrições já estão abertas, mas vai ser dia 2 de novembro. É legal, porque para a gente é um feriado, então quem não tiver projeto de viagem, nada, dá para aproveitar para aprender mais de management. Legal? Tiago, boa noite. É o Igor que está falando aqui. Oi, Igor. Tiago, eu entrei um pouquinho atrasado aí por conta de um compromisso aqui, não consegui entrar no começo. Então peguei um pouquinho atrasado aí a explicação. Mas hoje minha profissão, eu sou Scrum Master e atuo também como Agile Coach. Eu não sei Uhum. se bem essa questão do facilitador é o que eu estou buscando. Que eu estou vendo Management 3.0 agora. Para mim é algo novo, é um ambiente novo que eu estou entrando, né? Então, Tá. na sua opinião, quais certificações assim mais voltadas para a minha área você me indicaria? Não, assim, eu falo que para quem é Scrum Master ou Agile Coach, tem que fazer o Foundation. Inclusive, eu fiz por causa disso, porque a minha sensação era, eu preciso ter essa certificação. E realmente, tá? Porque ele é algo que vai te dar, assim, o Scrum, o Kanban, tudo isso que a gente vê por aí, quando você faz o Management 3.0, você começa a entender uns porquês aí, né? Porquê das coisas, tem um pensamento complexo. Então, o Foundation, com certeza, já vale, tá? Agora, para você ser facilitador, eu gravei toda essa sessão, porque logo no começo eu comentei, né? O que que é, precisa, por que que poderia ou não poderia. Aí assiste depois esse comecinho, que aí você vai entender bem, tá? Mas, por exemplo, se você é Scrum Master, esse daqui, o Agile Team Leadership, é muito bacana. Então, o Agile, o Foundation mais o Team Leadership seria ótimo para um Scrum Master. Só que você tem equipes remotas, trabalho híbrido. Aí o Co-Creation é legal, porque você vai trabalhar, ele tem a parte de equipes remotas, trabalho híbrido, criatividade. Se você trabalha mais na linha de propósito, entender o porquê, o Agile People vai ser legal, porque ele é mais profundo no sentido de significado e propósito, líder, né? Aqui é mais um grande time, aqui é um grande líder. E o change é se você atua com mudança, né? E, na verdade, todo Scrum Master Agile Coach é um agente de mudança, né? Uhum. Mas é legal para você aprender a fazer parte. E aqui também entra OKRs, né? Então, o módulo de OKRs está aqui dentro. Então, se você for ver a fundo, falaria, né? Faz tudo. É. Mas eu sou Então, de qualquer forma, para mim poder tirar qualquer uma dessas 4 certificações aí, eu preciso ter o Foundation ou elas funcionam de forma não é condicionada a ter o Foundation? Como é que Não, seria? esses 4 workshops, eles têm uma recomendação, mas é tipo assim, se a gente não segue, a gente leva bronca, porque é importante fazer o foundation antes, tá? Então, você tem que fazer o foundation, aí depois os 4 você pode fazer a ordem que quiser, um só, dois, três, mas o foundation tem que vir antes de tudo, Perfeito, tá? perfeito. Porque Obrigado pela explicação aí, tirou minhas dúvidas. porque os 4 workshops, eles vão ter conceitos que são explicados no Foundation. Então, se você pular o Foundation, talvez algumas coisas que a gente fala ali, você vai dar uma boiada. E aí o facilitador vai ter que rever e tal, então perde a liga, né? Então, é bom fazer o Foundation. E aqui, ó, Ah, tem um perfeito. cara que escreveu, foi o Pedro Serrano. Ele fez um artigo, ó, por que que o Management 3.0 é essencial para Agile Codes, tá? Então, dá uma lida aqui. Tem até a minha contribuição, que eles perguntaram por que que eu acho. Aí tem lá a minha opinião, você pode ver depois.
mas esse artigo é bem legal. Tranquilo? E aí, claro, gente, quem quiser fazer, lá na agenda da Ashlers tem tudo, né? Porque a gente hoje oferece todos eles. Inclusive, agora em setembro vai ter um Foundation, já está quase acabando as vagas. Eu vou ter um Agility em HR agora em outubro, e aí em novembro a gente vai começar o ciclo People, Team, Co-Creation e Change. Então, até novembro, dezembro, todos eles têm ali na nossa agenda. Bom, se alguém quiser, tiver interesse em fazer, fica à vontade. Ti, Depois pode até me chamar e chorar um descontinho, mas diga lá, Carol. já ia chorar o descontinho agora. Mas eu ia perguntar, quem fez o Foundation há mais de 2 anos? Porque o meu já deu 2 anos agora. Você falou que era melhor fazer o Agility em HR, né? Na verdade, assim, você pode fazer qualquer um dos dois. É que se você fizer o Agility HR, é um curso diferente. Porque É é isso. outra pegada, outro, boa parte do conteúdo é igual, mas tem um case que a gente resolve ao longo do curso, é bem bacana. Porque na verdade eu já até comecei a fazer o dos outros 4, do follow-up. Eu falei, não sei se faz sentido eu fazer o Foundation de novo. Aí Uhum, talvez eu faça então o Agility mesmo. sim. Aí me procura, porque daí eu te dou aquele cupom que é para quem já fez o Foundation. Tá Aí bom. é. Ah, Ô, Thiago, beleza. esse descontinho aí que tu falou que a gente pode chorar, também serve pro Foundation também, para quem? Porque eu tô Sim, entrando sim, agora e ó, eu. tem um cupom que vocês podem usar, ó, gestão 30. Mas caso vocês tenham condições de fazer à vista, né, via Pix, tal, a gente consegue melhorar. Daí qualquer coisa pode escrever que a gente vê aí uma condição bem especial, tá? Ah, Tá tudo. perfeito. Então deixa eu ver se eu só para. Porque para mim o ambiente é novo, né? Então eu faço esse workshop, eu participo desse workshop do Foundation, né? Que eu vi que tem vários lá no Oceano. E Uhum. ao final eu recebo essa certificação de Foundation, não é isso? Ou, Selinho, ou eu entendi errado? Porque com os outros, por exemplo, Scrum, eles foram a Scrum.org, primeiro a gente tem que fazer um curso e depois você se submete a uma prova, né? Para certificar. é. É, Os certificados do management, eles são baseados em aula. Então, participou da aula ao vivo, dos exercícios, tal, você já recebe o certificado. Não tem prova. ah, perfeito. Era essa a dúvida que eu tinha, Tiago. Só o Agility em HR que tem um case, mas que a gente resolve ao longo do curso. Às vezes, o grupo tem que se reunir depois para concluir, mas em geral, eles conseguem fazer dentro das 16 horas. Mas a gente tem que fazer um trabalho de conclusão. Diga aí, Ana. Sim, para eu, já que aquela metade da laranja ali vai ser descontinuada, e aí eu fiz a parte, só não fiz o presencial, não é? Aí eu teria que fazer o foundation todo, não é isso? Não, não teria nenhum aproveitamento, não teria como, Não, eu posso sei lá, se você outro, não quiser sei se fazer outro o caminho, não sei. eu também tenho um desconto para quem já fez, porque esse aqui, ele é como se fosse uma parte do Foundation. Então, se você me mandar os seus, Uhum. mas você fez comigo, né, o fundamento. Mas Sim, mesmo fiz que foi todos. mas você pode me Foi. mandar o certificado, mas se você fez comigo, Certo. eu tenho aqui, aí eu Fiz dou um contigo. maior para Todos. Foundation. Isso também é uma política nossa, né? Quem já fez o Fundamentals, a gente dá um bom Uhum. desconto para fazer o Foundation, que é tipo Tá fazer o bom. Beleza. Letícia. Obrigada a ti. É isso. Tiago, dando um passinho atrás ali, onde a gente vai se inscrever, lá naquela parte amarelinha ali do site, eu fiquei com uma dúvida. A gente responde aquelas perguntas, aí submete, aí depois a gente vai receber um outro formulário, é isso? Que é o assessment. Aí vem para o nosso e-mail. Sim, Ah, tá. Aí que a gente vai descrever os casos e colocar aquilo tudo que você tem aquelas explicou. perguntas que eu falei, né? Quantos workshops você facilitou? Qual que é a sua motivação? Qual vai ser a sua Ah, sim. estratégia de marketing? Isso não está aqui, né? Não Porque é eu fui dar uma esse olhada e eu laranja. falei, ué, É um onde que outro tá? formulário que você vai receber. Então, Tá tá bom. bom. Obrigada. Nada. Sanaram todas? Acho que Você tem deu para. alguma dica, Ti? A última. Dica de estratégia de marketing. Eu posso colocar que eu vou fazer, sei lá,
uma vez por mês e divulgar para minha rede da empresa, sei lá. Eu nunca tinha pensado nisso, tá? Não sabia que o assessment tinha. É que Qual a assim, sua estratégia de marketing? Não sei. eu vou ser bem sincero, né? Quando as pessoas escrevem assim, eu vou postar no meu LinkedIn e divulgar entre os meus contatos, eu falo, pobre coitado. Não Porque vai. assim, ok, né? Eu tenho 30 seguidores no LinkedIn. E só postar no LinkedIn não garante que você vai vender, né? Então é legal. Só que, é claro, estratégia de marketing envolve e-mail marketing, inbound marketing, outbound marketing. Pode ter uma mega estrutura ou, de repente, nossa, eu faço toda semana um evento gratuito que eu posso apresentar, ou eu participo de um, entendeu? Tem que ter alguma coisa a mais, porque, se bem que se você tem uma boa rede de contatos, tem a sua própria empresa, você já vai fazer uma pontuaçãozinha lá, mas pontuação, porque essa pergunta de marketing, ela pode ir de 5 a 15 pontos. Então, se for Uhum. uma estratégia mais fraquinha, tal, mas tem alguma estratégia, 5 pontos. Agora, se for algo elaborado, que você realmente entende, aí você pode chegar até 15, tá? O que a gente quer é não chegar alguém que... Porque tem muita gente que cadastra no Simpla, senta e fica esperando, achando que vai, por milagre, vai vender, né? Às vezes até Uhum. vende um ou mas você tem que fazer. Você vê, aqui, por mais que isso seja um benefício que eu dou para a comunidade, é parte da minha estratégia. Porque com certeza Uhum. algum de vocês vai comprar um workshop meu. Uhum. Ou vai falar para alguém, ou se alguém perguntar para vocês, vocês vão me recomendar. Então, faz parte da estratégia. Então, fazer eventos gratuitos, meetups, fazer palestra em eventos. Vocês veem que eu estou sempre no TDC, estou sempre, né, não Uhum. está no Brasil agora, mas eu participei do Scrum Rio, participo de um monte de coisa, né? Então, tudo isso conta pontos. Uhum. Não precisa ser a mega expert, até porque nem eu sou, estou aprendendo e aprendendo, mas alguma noção tem que ter, né? A gente só não quer aprovar alguém que não tem ideia do que Não seja, vai se nem mexer, né? mas é porque a pessoa vai se frustrar, né? E aí vai ficar falando, não, management não presta, né? E não é bem isso, é porque não é simplesmente... Claro que a marca tem a sua força, ela por si só já vai te ajudar, mas depende muito do esforço de cada um, né? A Miriam, que fundou lá o Jurídico Ágil, aposto que, né? Sempre vejo ela, né? Faz aqui, posta ali e faz evento, porque tem que estar sempre Mas é trabalhando. meu sócio. Se depender de mim, Então, tá vendo? Às vezes uma sociedade, você pode até falar que a sua empresa já, por exemplo, se a sua empresa já está pensando em fazer um por mês, aí você marcar o checkzinho lá que você está ciente que ela vai pagar, isso já seria uma ponta, porque assim, o que a gente quer é que a pessoa faça workshop, né? Não é legal que alguém vire só para deixar parado lá engavetado. Tem Uhum. pessoas que querem isso, mas a gente está tentando evitar porque pode ser frustrante para a pessoa. Mas se você já sabe que na sua empresa você tem garantido, aí não tem por que não aprovar, porque você vai ser mais uma multiplicadora, isso que é importante, né? A gente ter pessoas aí na ativa, fazendo, espalhando aí, redefinindo a liderança. Uhum. Legal? Legal. Ô, Thiago, Oi. deixa eu lhe perguntar. Esses eventos aí que a gente participa de forma gratuita, esses workshops, eles geram algum tipo de certificado, alguma coisa assim? De Ó, participação? esse hoje eu cadastrei lá, porque é um evento que eu cadastrei como oficial e eu vou mandar, mas aí ele é uma notinha de agradecimento, né? Um thank you note que a gente chama. Mas você pode Ah, fazer evento menor, tal, a gente tem essas opções. Mas evento gratuito, hoje a gente manda uma nota de agradecimento, porque o certificado roxo é mais para workshop mesmo, que teve dinâmica, que teve facilitação, né? Então, o de hoje eu já anotei aqui quem estava online, aí eu vou incluir aqui na ferramenta de certificados, mas vocês vão receber essa thank you note, que é uma notinha. Thank you por ter participado do evento. Uhum. ah, perfeito. Nossa. Legal. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos descansar, foi então? ótimo, Thiago. É? Obrigada. Vamos. Acho que deu para cobrir tudo que eu imaginava. Vocês também foram ótimos aí em me ajudar.
E é só sucesso. Agora que eu lembrei que eu tô meio assim, né? Que hoje eu acordei 3:30 da manhã. É por isso, né, Ti? Vai descansar, então. Ô, Ai. senhor. É, curso, né? Eu tô fazendo um treinamento, mas como é lá na Suécia, então começa às Hum. 4 da manhã. Nossa, gente. Mas é isso, gente. Isso é que é Obrigado. estratégia, tá vendo? Obrigada, então, gente. Boa noite. Obrigado, Vou ver pessoal. Boa Obrigada, vocês, ver noite. pessoal. Tchau, vocês lá, hein, Obrigada, dando gente. estrelinha de Boa noite. facilitador. Valeu. Obrigada, Ti. Então, Tchau, Bom tchau. descanso. Obrigada, tchau, 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 tchau. Ti. tchau.